O vento batia suave contra as palhas dos coqueiros e o mar sussurrava em ondas contínuas na areia branca da costa do Brasil. Era 1500 e as caravelas portuguesas mal haviam cravado âncora quando os primeiros olhares curiosos se cruzaram. Indígenas do litoral, com seus corpos pintados, e os europeus com suas armaduras brilhando sob o sol. Mas o que parecia apenas um encontro de mundos logo se transformaria numa longa e silenciosa noite. Uma noite que duraria séculos. A escravidão africana no Brasil não começou de forma abrupta, mas como uma sombra que foi crescendo nas entrelinhas das ambições portuguesas. Ao perceberem que os indígenas resistiam à escravização e que os lucros do açúcar exigiam braços mais resistentes, os europeus voltaram seus olhos para outro continente, a África. Ali, onde reinos já negociavam pessoas como mercadorias, surgia a engrenagem de um sistema cruel, frio, mas sistematicamente organizado. Na costa africana, navios pesados esperavam pacientemente enquanto aldeias inteiras eram invadidas. Homens, mulheres e crianças eram amarrados em filas silenciosas, com olhos arregalados e corações apavorados. Muitos nem entendiam por que estavam sendo levados. Alguns jamais tinham visto o mar. Outros achavam que estavam sendo levados para serem mortos e oferecidos aos deuses dos brancos. Mas o destino era outro. O Brasil, essa terra distante que começava a se tornar o maior porto de almas escravizadas do mundo. Os portugueses, então, não apenas compravam corpos, mas também destruíam histórias. Cada nome africano era apagado, substituído por nomes cristãos. Cada língua, cada ritual, cada canção ancestral era proibida ou apagada com chicotes. Mas a chama da memória, ainda que escondida, não se apaga fácil. No silêncio das madrugadas, os cativos se lembravam. Cantavam baixinho, choravam em idiomas que o Senhor não compreendia. E assim, a África resistia dentro do Brasil. Os primeiros escravizados chegaram oficialmente por volta de 1530. Eles desembarcavam em Salvador ou Recife, sob sol forte e cercados por olhares de curiosidade e desprezo. Era um mundo novo, mas nenhum, pouco acolhedor. Os portugueses não viam seres humanos, viam ferramentas de produção. Mãos para cortar cana, carregar açúcar, construir cidades. Desde o início, a escravidão foi uma engrenagem do lucro, e os engenhos se tornaram lugares de dor, mas também de resistência. A senzala, que viria a ser o lar forçado desses homens e mulheres, ainda estava por ser construída. No começo, muitos dormiam no chão ao relento, em esteiras ou diretamente sobre a terra. Não havia espaço para conforto, apenas para a ordem e a produção. Mas mesmo ali, no barro frio da terra estrangeira, a humanidade resistia. Um canto de ninar, um penteado trançado em silêncio, um gesto de cuidado. A alma africana não se entregava fácil. Aos poucos, comunidades se formavam entre os cativos. Eles criavam laços profundos, não de sangue, mas de dor compartilhada. Um jovem da Guiné cuidava de uma senhora de Angola como se fosse sua avó. Uma mulher iorubá adotava uma criança banto como se fosse seu filho. A escravidão tentava separar, mas a necessidade de afeto costurava alianças invisíveis. O Brasil não nascia apenas como uma colônia europeia, mas como um caldeirão de culturas, forjado na dor, mas também na resistência silenciosa de seus povos trazidos à força. Era um novo mundo, mas não sem raízes. Cada batuque abafado, cada reza sussurrada, cada receita improvisada com restos de comida plantava sementes de África na terra vermelha do Brasil. E essas sementes, mesmo esmagadas, germinavam. A vida do escravizado era regulada por sinos, gritos e castigos. O tempo livre era mínimo, mas havia brechas. Nos domingos, alguns senhores permitiam que os cativos vendessem pequenos produtos nas feiras. Outros deixavam que eles dançassem em roda, desde que não parecessem conspirar. Era nesse respiro raro que a vida renascia. As roupas coloridas surgiam. As músicas ganhavam ritmo. E a saudade virava festa. Não era alegria ingênua, mas sobrevivência em forma de dança. E foi assim que, mesmo sob grilhões, a cultura afro-brasileira foi nascendo, discreta, mas firme. Enquanto o Brasil crescia,
Como potência açucareira, exportando riqueza para a Europa, ele também se tornava a maior nação escravocrata do Ocidente. Mais de 4 milhões de africanos pisaram aqui acorrentados, mas nenhum deles chegou vazio. Trouxeram histórias, saberes, fé e coragem. Mesmo calados, contavam muito. Mesmo presos, deixaram raízes. No próximo capítulo, vamos entrar nas entranhas do navio negreiro. Uma travessia que durava semanas, onde o tempo se confundia com o cheiro da morte e da esperança. Um lugar onde o chão balançava e a alma parecia suspensa. Mas antes de dormir, respire fundo. Imagine essas almas viajando pelo oceano, embaladas pelo som das ondas e pelo desejo de voltar a ser livre. Feche os olhos. A história continua. Feche os olhos por um instante e imagine o mar aberto. Um mar que parece não ter fim, onde o azul se estende em todas as direções e o horizonte nunca chega perto. Agora, neste mar imenso, visualize um navio de madeira escura, grande e pesado, avançando lentamente com suas velas brancas infladas pelo vento. Este não é um navio comum. Ele carrega centenas de pessoas amontoadas em um espaço apertado, escuro e úmido. Pessoas que foram arrancadas de suas terras, de suas famílias, de suas histórias. São homens, mulheres, crianças, todos acorrentados, colocados lado a lado, sem espaço para se mover. O navio negreiro, como ficou conhecido, foi o palco de uma das passagens mais dolorosas e menos compreendidas da história da humanidade. A travessia do Atlântico era chamada de Passagem Média, um termo quase neutro para um evento profundamente traumático. A viagem podia durar de 6 a 12 semanas, dependendo do clima e das correntes marítimas. Durante esse tempo, os cativos eram mantidos na parte inferior do navio, conhecida como porão. Ali, a escuridão era quase absoluta. Havia pouco ou nenhum ar. O cheiro era insuportável, uma mistura de suor, fezes, urina, vômito e medo. O calor era sufocante durante o dia, e à noite, o frio do oceano atravessava as madeiras do casco. A comida era racionada, um pouco de mingau, feijão, farinha ou água. Não havia conforto, apenas sobrevivência. E mesmo esta era incerta. Muitos morriam antes mesmo de ver o Brasil. A taxa de mortalidade nos navios negreiros era alta, variando entre 10% e 20%. As causas eram muitas. Doenças como disenteria, varíola, escorbuto e febres tropicais. Desnutrição, sufocamento e, muitas vezes, o desespero. Alguns preferiam a morte. Há relatos de africanos que se jogavam no mar quando conseguiam se soltar. Outros se recusavam a comer, mesmo sob ameaça de violência. Os traficantes, em sua frieza, criaram dispositivos para forçar a alimentação. O importante era que o produto chegasse vivo ao destino. Sim, era assim que muitos viam essas pessoas como mercadoria sem alma, sem direito de escolha, sem voz. Mas mesmo ali, no porão de um navio, em meio ao horror, a humanidade persistia. Havia cantos, sussurros, olhares. Alguns cativos rezavam em sua língua nativa. Outros entoavam canções em tom baixo, melodias tristes que serviam de consolo e resistência. Quando era permitido sair por alguns minutos ao convés para tomar ar, a luz do sol feria os olhos, mas também reacendia uma esperança tímida. Muitos nunca haviam visto o oceano antes, e agora estavam perdidos em sua imensidão. As ondas, o balanço constante, o ranger da madeira, tudo era novo, assustador. Mas a mente buscava refúgio nas memórias, de uma aldeia distante, do cheiro, da terra molhada, das vozes dos familiares. Era um consolo frágil, mas necessário. Os navios eram organizados com precisão cruel. Homens separados de mulheres. Crianças, muitas vezes, misturadas sem critério. Os corpos eram inspecionados frequentemente. Aqueles considerados mais fracos ou doentes eram descartados, jogados ao mar. Sem sepultura, sem nome, sem adeus. O oceano virou cemitério. Milhares de vidas se perderam nas águas, engolidas pelo silêncio salgado e pela negligência humana. E ainda assim os navios continuavam a vir.
Durante mais de 3 séculos, milhões de africanos foram transportados dessa forma. Cada navio, uma história. Cada travessia, uma ferida. No convés, os marinheiros portugueses nem sempre eram bem tratados. Muitos também viviam sob duras ordens. Mas ainda assim havia uma diferença abissal. Eles estavam ali por escolha. Os cativos não. A linguagem usada para justificar a escravidão variava. Diziam que era para salvar almas, convertendo africanos ao cristianismo. Diziam que os negros eram naturalmente inferiores. Diziam que era uma necessidade econômica. Mas nenhuma justificativa pode apagar o sofrimento gravado nas madeiras desses navios, nem os gritos que ecoaram pelas madrugadas no meio do mar. As mulheres sofriam duplamente. Além das péssimas condições físicas, estavam expostas à violência sexual constante. Marinheiros e capitães frequentemente abusavam das cativas, sem qualquer punição. Algumas engravidavam. Algumas morriam após os abusos. Outras eram levadas como concubinas até o Brasil. Muitas dessas histórias nunca foram contadas. Foram caladas pelo medo, pela vergonha, pela dor. Mas ficaram gravadas na memória dos descendentes que carregam até hoje as marcas desse passado brutal. Quando finalmente se avistava a costa brasileira, um sentimento confuso tomava conta dos sobreviventes. Esperança? Alívio? Medo? Era o fim da travessia, mas o início de uma nova prisão. O desembarque era feito como se fosse o de mercadorias comuns. Os cativos eram enfileirados, examinados, marcados. Muitos recebiam ferro quente com o símbolo da fazenda ou do comprador. Outros eram levados diretamente para os mercados de escravos, onde seriam vendidos ao melhor lance. Os olhos perdidos, os corpos frágeis, os sussurros em línguas que ninguém ali compreendia, tudo isso se perdia em meio à agitação dos compradores. E ainda assim, mesmo com todo esse sofrimento, os cativos encontravam formas de manter viva uma centelha de humanidade. Um sorriso tímido, um nome sussurrado no ouvido de outro prisioneiro, um gesto de cuidado ao dividir um pedaço de comida. O espírito humano, mesmo esmagado, continuava pulsando. Essa capacidade de resistir, mesmo nas piores condições, é o que faz dessa história algo não apenas triste, mas profundamente inspirador. Pois não se trata apenas de dor. Trata-se de luta, de memória, de ancestralidade. Agora, imagine o silêncio daquele porão depois que o navio atracava, as correntes ainda balançando, o ar ainda pesado, o chão ainda úmido. Mas nenhum grito. Apenas o eco das almas que por ali passaram. Um eco que ainda hoje ressoa, pedindo para ser lembrado. E é por isso que esta história precisa ser contada, devagar, com respeito, para que cada vida não tenha sido em vão. Respire fundo. Deixe o som das ondas embalar seus pensamentos. Feche os olhos e imagine a liberdade que viria, mesmo que em sonhos. Porque no próximo capítulo conheceremos a primeira noite de um escravizado em sua nova morada, a senzala. Uma noite de medo, silêncio e descoberta. Até lá, descanse. A história continua. O navio finalmente atracou. Depois de semanas encarando apenas céu, mar e sofrimento, a terra firme parecia irreal. Para os que sobreviveram à travessia, pisar em solo brasileiro não era exatamente um alívio, mas uma nova confusão. O ar era diferente, mais quente, denso. O som das aves tropicais e o burburinho do porto misturavam-se aos gritos dos senhores e aos gemidos abafados dos recém-chegados. Homens brancos com chapéus grandes e olhos calculistas caminhavam entre os escravizados, tocando seus corpos como quem avalia animais em uma feira. E então, sem tempo para respirar, para entender, para sentir, eles eram levados. Um a um embarcavam em carroças ou marchavam a pé até os engenhos, fazendas ou cidades. Para muitos, essa foi a última vez que viram alguém de sua aldeia. As famílias eram separadas e, com elas, parte da alma de cada um. A senzala era o destino final daquele dia. E talvez o começo da noite mais longa da vida de muitos. Ao contrário do que alguns imaginam, senzala não era só uma casa coletiva. Era um símbolo, um espaço físico construído com a intenção de dominar, conter e desumanizar. Feita de paredes de barro ou pedra,
Com cobertura de palha ou telha, a senzala era escura, fria e úmida. Não havia camas. O chão era de terra batida, onde os cativos se deitavam lado a lado, com pouco espaço para se mover. Alguns tinham panos. A maioria nem isso. O cheiro de suor, feridas e tristeza se acumulava com o passar das horas. Mas naquela primeira noite, o que mais pesava era o silêncio. Um silêncio espesso, de medo, de saudade, de dúvida. Entre olhares baixos e corpos cansados, os recém-chegados tentavam entender onde estavam. Alguns choravam baixinho, outros cochichavam, em línguas que mais ninguém conhecia. Não havia bem-vindas. Apenas o som distante da casa grande, onde os senhores já dormiam em suas camas altas, com lençóis brancos e janelas amplas. A divisão entre as duas construções era muito mais do que física, era espiritual. A casa grande era o poder, a senzala, o cativeiro. Mas naquela noite, algo ainda pulsava entre os tijolos. Uma centelha de humanidade que não podia ser apagada nem pelas correntes nem pela dor. Um dos mais velhos do grupo se sentou num canto e começou a entoar uma canção, baixa, quase como uma oração, uma melodia vinda da sua terra natal, carregada de memória e significado. Aos poucos, outras vozes se uniram. Era uma forma de resistir, de lembrar, de proteger o que restava da própria identidade, mesmo sem entender todas as palavras. Os novos cativos sentiam aquele som tocar algo profundo dentro deles. Aquilo os lembrava que ainda eram pessoas, que ainda havia vida, que, apesar de tudo, ainda era possível sonhar. Havia entre eles uma mulher jovem, com olhos grandes e cheios de perguntas. Ela observava tudo em silêncio. À sua volta, corpos deitados, gemidos de dor, crianças dormindo com a cabeça encostada nos joelhos das mães. Ela não sabia o que esperar do dia seguinte, mas sabia que algo havia mudado para sempre. Ali, naquela primeira noite, percebeu que precisaria aprender rápido. O idioma, os hábitos, os perigos, mas também entendeu que sua mente era seu último refúgio. E decidiu que, enquanto pudesse lembrar de seu nome, de sua história, de sua aldeia, ela não estaria totalmente vencida. A primeira manhã chegou sem avisar. A luz do sol invadiu a senzala sem permissão, revelando feridas, lágrimas secas e olhares vazios. A rotina começaria cedo. Batidas na porta, gritos de ordens em português. Quem não obedecesse, apanharia. Quem não entendesse, sofreria. O café da manhã era simples. Uma papa rala servida em tigelas de barro. Poucos comiam. O estômago, ainda se acostumando à nova realidade, rejeitava até o que era necessário. Mas o corpo precisava se levantar. E foi assim que muitos foram, arrastados para o trabalho, ainda sem saber o que fariam, onde estavam, nem porquê. Mas naquela noite anterior, algo aconteceu. Algo quase invisível. A partilha do silêncio, a troca de olhares, o sussurro de uma canção que viajou por oceanos. A resistência silenciosa de quem ainda ousa sonhar. A senzala era opressora, sim, mas também era o lugar onde novas comunidades nasceriam, onde línguas se misturariam, onde religiões africanas seriam reinventadas, misturadas ao catolicismo, forçado, criando rituais únicos, onde receitas seriam inventadas com restos de comida e depois virariam pratos típicos de um país inteiro, onde mesmo sem querer nascia o Brasil. A primeira noite na senzala não foi apenas uma noite de dor. Foi também o primeiro capítulo de uma nova luta. Longe das suas terras, sem saber o que viria, os cativos dormiram com medo, mas sonharam. Sonharam com fuga, com liberdade, com reencontros. Sonharam com dias melhores. Sonharam com justiça. Alguns, mesmo depois de anos, nunca deixaram de sonhar. E é por isso que, ao contarmos essa história, não podemos esquecer do que ela representa. Não é apenas uma lembrança, é uma lição, uma que precisa ser passada adiante para que nenhuma senzala moderna continue de pé, mesmo que disfarçada em estruturas sociais invisíveis. Respire fundo, sinta o peso desse silêncio. Ele vem de longe, mas ainda mora em muitos corações. Ao fechar os olhos esta noite, lembre-se desses que,
mesmo no escuro da senzala, mantiveram sua luz acesa. Porque no próximo capítulo, você vai conhecer os rituais secretos que mantinham viva a fé, a esperança e a identidade desses povos. Um universo inteiro escondido nas sombras, protegido pela memória. A noite cai mais uma vez sobre a senzala. A escuridão cobre o chão de terra batida como um manto espesso, e o silêncio se espalha, interrompido apenas pelo som dos grilos e dos últimos passos dos senhores retornando para a casa grande. É nesse momento que algo sagrado começa a acontecer. Longe dos olhos vigilantes dos feitores, um pequeno grupo se reúne no canto mais escuro da senzala. Um círculo se forma. Um pano colorido é colocado no centro. E ali, em sussurros, os cativos invocam os nomes de suas divindades: Oxalá, Iemanjá, Xangô. Em meio ao cativeiro, nasce a resistência mais poderosa de todas: a fé. A religião dos africanos não era uma crença simples. Era um sistema profundo, complexo, conectado com a natureza, os ancestrais e o destino. Cada nação trazia seus rituais, suas divindades e suas histórias. Mas ao serem misturados, forçados a conviver com povos diferentes, os cativos criaram algo novo. Misturaram suas tradições com o catolicismo imposto pelos colonizadores. Surgia, assim, uma espiritualidade híbrida, secreta e resistente. Nascia à base do que mais tarde seria o candomblé, a umbanda e outras expressões da fé afro-brasileira. E essa fé, mesmo escondida nas sombras, iluminava corações desesperados. Durante o dia, os senhores obrigavam os cativos a rezar para santos católicos, a assistir missas e a carregar imagens de Jesus e da Virgem Maria. Mas à noite, em segredo, os escravizados davam novos nomes às suas divindades. Oxóssi virava São Sebastião, Iansã, Santa Bárbara, Ogum, São Jorge. Era uma forma sutil de enganar o sistema e manter viva a conexão com os deuses africanos. As palavras mudavam, mas os corações sabiam quem estavam invocando. Era uma espécie de código espiritual, onde cada santo branco escondia um orixá negro. Dentro da senzala, não havia altares luxuosos nem igrejas de pedra. Os rituais aconteciam com o que havia disponível: ervas, cantos, batuques abafados, objetos simples. Cada detalhe carregava um simbolismo ancestral. Um colar de contas era mais do que um enfeite. Era um elo com o divino. Um banho com folhas de arruda podia ser uma limpeza espiritual. Um tambor improvisado, batido com cuidado para não alertar. Os feitores era a voz dos orixás ecoando no breu da senzala. A fé, para os cativos, não era apenas uma crença, era uma arma. Um grito silencioso. Uma lembrança de que, por mais que tentassem, os senhores jamais conseguiriam apagar quem eles eram de verdade. As mulheres desempenhavam um papel central nesses rituais. Muitas eram rezadeiras, curandeiras, mães de santo, transmitiam sabedoria, com sussurros, com olhos atentos e com mãos que curavam feridas do corpo e da alma. Eram guardiãs da ancestralidade. Em suas memórias viviam os cânticos, as receitas de ervas, os nomes dos deuses e os ritos de passagem. Elas eram pontes entre o mundo visível e o invisível. E mesmo exaustas após um dia inteiro de trabalho forçado, encontravam forças para manter o fogo da fé aceso entre os que estavam à beira de desistir. As crianças cresciam aprendendo em silêncio. Observavam os rituais escondidos, memorizavam as palavras proibidas, sentiam o toque do sagrado sem saber explicar. E assim, de geração em geração, mesmo sem livros, sem templos e sem liberdade, a religião afro-brasileira foi sobrevivendo. Não apenas sobrevivendo, mas se fortalecendo, crescendo, tomando forma, tornando-se raiz da cultura brasileira, mesmo quando o país tentava negá-la. É curioso pensar que uma fé forjada na dor, na prisão e no medo tenha sido capaz de gerar tanta beleza, arte e resistência. Claro, havia riscos. Muitos foram punidos ao serem flagrados cultuando seus orixás. Alguns eram açoitados, outros eram isolados, obrigados a rezar com padres, a confessar pecados que nunca cometeram. Mas, apesar da repressão, a fé persistia. Ela se reinventava,
Se escondia nas festas populares, nos sincretismos nas ladainhas. Misturava o sagrado e o profano, o africano e o europeu, o visível e o invisível. A fé dos cativos era, acima de tudo, um grito de liberdade. Um lembrete constante de que, mesmo escravizados, nunca foram totalmente dominados. Ao caminhar por muitas cidades brasileiras hoje, você verá procissões, terreiros, festas de santos. E, se observar com atenção, perceberá que tudo isso carrega ecos das senzalas. Cada canto, cada dança, cada batida de tambor é uma declaração silenciosa. Nós sobrevivemos, nós resistimos, nós ainda estamos aqui. A religião foi a arma mais suave e mais poderosa que os cativos usaram. Ela não destruiu correntes de ferro, mas rompeu correntes da alma. Alimentou o espírito quando o corpo já não aguentava. Manteve vivo o que os senhores mais temiam: a identidade. A fé dos escravizados não era apenas sobre deuses e rituais. Era sobre pertencimento, sobre lembrar quem se era, mesmo quando todos tentavam te apagar. Era sobre ancestralidade, sobre comunidade, sobre dignidade. Na senzala, entre o barro e a dor, floresceu uma das expressões espirituais mais profundas que o Brasil já conheceu. Uma fé feita de silêncio, de resistência e de amor ancestral. E é por isso que, ao olharmos para trás, não podemos apenas ver sofrimento. Precisamos reconhecer a grandeza, a força, a luz que brilhou no escuro. Hoje, ao fechar os olhos, imagine aqueles círculos secretos, aquelas canções abafadas, aquelas mãos erguendo folhas em oração. Imagine a coragem de manter viva uma fé proibida. Sinta essa força atravessando séculos e chegando até você. Porque a história da religião na senzala não acabou. Ela vive em cada ritual, em cada batuque, em cada alma que ainda carrega o sangue daqueles que resistiram com o coração cheio de fé. O sol mal havia tocado o céu, quando o som dos sinos ecoava pela fazenda, acordando os que haviam dormido pouco. Os olhos ainda pesados, os músculos doídos, mas o tempo não esperava. Era hora de se levantar. A senzala se agitava lentamente, como um organismo ferido que mesmo assim precisa continuar. O café da manhã, quando havia, era rápido e ralo. Um punhado de farinha, um caldo ralo. Sem tempo para descanso, as correntes simbólicas da rotina apertavam os tornozelos de todos. E lá iam eles, mais uma vez, em direção ao coração do sistema que os explorava até os ossos: o engenho. O engenho não era apenas um lugar onde se produzia açúcar. Era uma máquina de moer vidas. De longe, podia até parecer grandioso. Casarões coloniais, rodas d'água girando, chaminés soltando fumaça branca. Mas para os que viviam ali, era um campo de tortura disfarçado de trabalho. O ciclo da cana-de-açúcar exigia um esforço desumano, constante, sem pausas. Começava com o plantio. Braços mergulhados na terra, dias inteiros cavando sulcos, depositando mudas, cobrindo com enxadas, sob um sol que não perdoava. E não terminava aí. Quando a cana crescia, chegava o tempo da colheita. Braços calejados cortavam fileiras e mais fileiras de cana com facões pesados. As folhas afiadas da planta feriam as peles nuas, provocando cortes que ardiam com o suor. Os carregadores, então, empilhavam os feixes nas costas e marchavam até as moendas. Era um vai e vem constante, um balé de exaustão, onde cada passo era feito com o último resquício de força. Havia os que transportavam, os que moíam, os que cozinhavam a garapa, os que cuidavam do fogo, todos juntos, acorrentados por uma mesma rotina impiedosa. Dentro da casa das caldeiras, o calor era insuportável. Vapores subiam das enormes panelas de ferro, onde o caldo da cana fervia até virar melaço. O ar era pesado, difícil de respirar. Os corpos brilhavam de suor e fuligem. Ali os acidentes eram comuns, queimaduras, desmaios, quedas. Mas ninguém parava. O engenho não podia parar. Era como se a vida humana tivesse sido reduzida a combustível para as engrenagens da produção. Se um cativo caía, outro tomava seu lugar. O açúcar tinha pressa, o açúcar tinha donos. Enquanto isso, os senhores observavam de longe.
Alguns davam ordens secas, outros usavam o chicote como linguagem. Havia feitores que não hesitavam em castigar com brutalidade qualquer atraso, qualquer sinal de cansaço. A dor era um instrumento de produtividade. A violência, uma pedagogia cruel. Os cativos sabiam disso. Por isso, muitas vezes, seguiam em silêncio, com o olhar fixo no chão, tentando manter o ritmo, tentando sobreviver mais um dia. Era um jogo onde a regra era resistir, e o prêmio, apenas chegar vivo ao anoitecer. Mas nem só de sofrimento era feito o engenho. Mesmo no caos, havia espaços de solidariedade, um olhar trocado, um pedaço de mandioca dividido às escondidas, um canto entoado baixinho entre uma carga e outra. Pequenos gestos que, embora simples, mantinham a humanidade acesa. As mulheres, mesmo sobrecarregadas, cuidavam dos mais fracos. Os mais velhos ensinavam truques para suportar o peso das sacas. E os jovens, mesmo exaustos, encontravam tempo para sonhar. Sonhar com liberdade, com reencontros, com um mundo onde o trabalho não fosse punição, mas escolha. Os dias no engenho eram longos, mas as noites pareciam ainda mais pesadas. Os corpos voltavam moídos à senzala, e muitos dormiam antes mesmo de encostar a cabeça no chão. Havia marcas de sangue nas roupas, bolhas nos pés, febres que ardiam sem remédio. Mas o que mais doía era a ausência de horizonte. Não havia fim à vista. Para a maioria, aquela era a vida inteira. Nascer, crescer, trabalhar, adoecer, morrer, tudo sem sair das redondezas do engenho. Mas mesmo assim, no meio da noite, alguém sempre se levantava para orar, para cantar, para lembrar aos demais que eles ainda eram gente. No Brasil colonial, o açúcar era o ouro branco. Valia fortunas na Europa. Eram construídos impérios com o suor dos engenhos, mas por trás de cada saco de açúcar havia uma história de sofrimento. Cada colher servida em mesas nobres vinha carregada de lágrimas. Cada cristal refinado escondia gritos abafados. Os senhores acumulavam riqueza. Os escravizados acumulavam cicatrizes. E mesmo assim, o sistema continuava, girando como a roda da moenda, triturando vidas sem remorso. Os visitantes estrangeiros que passavam pelo Brasil ficavam impressionados com a grandiosidade dos engenhos. Muitos anotavam em seus diários o esplendor das plantações, a abundância das colheitas, a eficiência das fábricas. Poucos mencionavam os corpos em frangalhos. Poucos viam o sofrimento. Era como se a dor dos cativos fosse invisível, uma engrenagem silenciosa, escondida atrás da doçura do produto final. Mas os que viviam ali sabiam, e a história também sabe. Ela guarda nos seus registros as vozes que tentaram calar. Ao olharmos para o passado, é preciso reconhecer que os engenhos não foram apenas centros de produção. Foram também cenários de resistência. Porque cada cativo que se levantava, de madrugada para trabalhar, mesmo exausto, estava resistindo. Cada mulher que criava um filho ali, cada homem que ensinava um canto, cada jovem que sonhava em fugir, todos eles, de alguma forma, estavam dizendo não ao sistema. Um não silencioso, mas poderoso. Porque resistir naquele contexto era um ato revolucionário. Hoje, ao visitarmos as ruínas de um engenho, vemos apenas pedras, paredes desgastadas, objetos antigos. Mas se fecharmos os olhos, conseguimos ouvir os sons, o estalo dos chicotes, o ranger das rodas, o murmúrio dos cânticos noturnos. O Brasil foi forjado nesse contraste, entre riqueza e dor, entre poder e submissão, entre luxo e privação. E entender essa história é fundamental para entender quem somos. Não para reviver a dor, mas para honrar os que caminharam antes de nós. A cana-de-açúcar adocicou paladares no mundo inteiro, mas aqui ela deixou gosto de sangue e suor. Um gosto que não deve ser esquecido, porque por trás de cada grão havia uma vida, uma história, uma esperança esmagada, mas não destruída. E é por isso que precisamos contar essa história, com respeito, com cuidado e, acima de tudo, com memória. A madrugada ainda repousava quando o som do chicote cortou o silêncio, rasgando a escuridão com sua crueldade. Naquela madrugada, a dor despertou mais cedo do que o sol.
Um grito abafado ecoou da praça do castigo e, dentro das senzalas, olhos se abriram em silêncio. Ninguém precisava se perguntar o que havia acontecido. Sabiam pelo som, pela pausa do vento, pelo modo como os pássaros não cantaram naquela manhã. Mais um havia sido punido. Mais um corpo havia sido marcado. E a vida seguiria, como se nada tivesse acontecido. Mas todos sabiam que, por dentro, algo sempre se rompia. Os castigos eram parte do cotidiano nas fazendas. Eles não vinham apenas pela desobediência. Bastava um passo em falso, um olhar atravessado, um cansaço mal disfarçado. Muitas vezes, a punição era usada não para corrigir, mas para dominar pelo medo. Açoitavam-se os corpos para quebrar os espíritos. O pelourinho, erguido bem no centro do pátio, não era apenas um instrumento. Era um símbolo, um aviso constante. Um lembrete de que ali a palavra do Senhor era lei e que qualquer resistência seria sufocada com brutalidade. Alguns castigos eram públicos, feitos diante de todos, para que o terror se espalhasse como praga. Outros, mais sádicos, eram silenciosos, ocultos. Aconteciam à sombra dos engenhos, longe dos olhos, mas não dos ouvidos. Os gritos ecoavam à noite, atravessavam as paredes de barro e penetravam os sonhos dos que ainda tentavam descansar. Era um sistema construído sobre a dor. E mesmo assim, dentro dessa estrutura tão cruel, havia algo que o chicote não conseguia destruir completamente: a vontade de liberdade. A rebeldia nascia devagar, primeiro como um sussurro, depois como um gesto. Negar-se a cantar durante o trabalho, esconder ferramentas, sabotar a produção. Esses pequenos atos de desobediência eram sinais de que o silêncio começava a rachar. Em alguns momentos, porém, o desejo de liberdade explodia em ações mais ousadas: fugas, envenenamentos, incêndios. Cada um desses gestos era uma forma de dizer não, um grito abafado, mas poderoso. A resistência não era apenas luta, era memória, era dignidade, era sobrevivência com coragem. Os quilombos surgiam dessa mesma energia. Homens e mulheres que conseguiam escapar das fazendas se embrenhavam nas matas, onde construíam comunidades livres. Ali, reinventavam o mundo. Não havia senhores, não havia castigos, havia autonomia, celebração, espiritualidade. Os quilombos não eram apenas esconderijos, eram refúgios de esperança, mas as autoridades viam neles uma ameaça. Por isso, organizavam expedições violentas para destruí-los. Os quilombolas resistiam com bravura, mesmo sabendo que estavam em desvantagem. Lutavam por algo maior que a própria vida, a ideia de liberdade. Dentro das senzalas, as histórias desses heróis circulavam em voz baixa. Crianças cresciam ouvindo os nomes dos que haviam fugido, dos que enfrentaram os feitores, dos que conseguiram viver livres nas matas. Esses nomes eram lembrados como se fossem lendas, mas também como exemplos. A cada nova punição, havia quem pensasse em fugir. A cada castigo, uma nova rebeldia nascia no silêncio. Era um ciclo. O sistema tentava apagar o desejo de liberdade, mas ao fazê-lo, alimentava esse mesmo desejo. Havia também rebeliões coletivas. Algumas explodiam de repente como tempestades. Outras eram planejadas por semanas, meses. Os cativos se organizavam em segredo, combinando sinais, rotas de fuga, ataques. Nem sempre venciam. Muitas vezes eram esmagados com mais violência ainda. Mas mesmo nas derrotas, deixavam marcas. Cada levante era um lembrete de que ninguém aceita a escravidão em silêncio para sempre. O corpo pode até ser controlado, mas o pensamento, o sonho, a esperança, esses elementos escapam às correntes. No meio de tudo isso, surgiam figuras que se tornavam líderes, homens e mulheres que, mesmo escravizados, inspiravam os demais. Alguns eram curandeiros, outros eram anciãos sábios. Muitos eram contadores de histórias que alimentavam a imaginação dos mais jovens com narrativas de um mundo sem correntes. Eles plantavam sementes e, mesmo que não vissem os frutos, sabiam que o solo era fértil.
O desejo de liberdade crescia como uma árvore teimosa, mesmo em meio à aridez da opressão. O poder dos castigos estava em tentar calar. O poder das rebeliões estava em lembrar. Lembrar que ninguém nasceu para viver ajoelhado, que toda dor tem um limite, que até o silêncio um dia grita. No Brasil colonial, o sistema escravocrata se sustentava por causa da violência, mas também pela tentativa constante de apagar a humanidade dos escravizados. E foi justamente essa humanidade que nunca se apagou. Ela sobreviveu aos açoites, sobreviveu às correntes, sobreviveu porque era maior que o medo. Hoje, quando se fala em escravidão, é comum que se fale apenas da dor, mas é preciso falar também da resistência, dos gritos abafados, dos olhares desafiadores, dos sonhos guardados no coração de cada escravizado, porque foram esses elementos que mantiveram acesa a chama da liberdade. Não apenas no corpo dos que lutaram, mas também na história que herdamos. Uma história de coragem em meio à opressão, de fé em meio à brutalidade, de força em meio à dor. E é por isso que contar essas histórias importa, para que nunca esqueçamos que o silêncio, às vezes, é apenas a pausa antes do grito, que o castigo não vence a esperança, que as correntes não seguram as ideias, e que em cada senzala, em cada engenho, havia alguém que mesmo com medo ousava sonhar. Sonhar com liberdade, sonhar com justiça, sonhar com um novo dia. Nos registros antigos da escravidão, os nomes das mulheres negras quase sempre são sussurrados, como se tivessem passado despercebidas. Mas basta fechar os olhos e escutar com atenção, e logo suas vozes emergem da escuridão da história. Vozes que cantam, que choram, que ensinam, que curam, vozes que resistem. Entre todas as formas de opressão que a escravidão promoveu, nenhuma foi tão brutal quanto a que recaiu sobre as mulheres negras. Elas não foram apenas escravizadas, foram violentadas, silenciadas, desumanizadas. E ainda assim, cada uma delas foi também um pilar invisível de resistência. Uma chama acesa no escuro. As mulheres negras não eram apenas trabalhadoras. Eram mães, parteiras, benzedeiras, conselheiras. Cuidavam das casas dos senhores e, ao mesmo tempo, mantinham vivas suas tradições. Nos engenhos, lavouras e casas grandes, realizavam os serviços mais árduos. Muitas eram obrigadas a trabalhar grávidas, com filhos presos às costas. Outras tinham seus filhos arrancados de si, vendidos como mercadoria. Viver, para elas, era suportar a dor da perda diariamente e, ainda assim, continuar. Em silêncio. O encanto, sua luta era diária. E era ali, nos gestos pequenos, que a resistência se construía. A maternidade negra durante a escravidão era marcada pela dor e pelo medo. Ter um filho significava alegria, mas também risco. Risco de vê-lo ser vendido, de vê-lo crescer como propriedade de outro. Ainda assim, essas mulheres embalavam seus filhos com cantigas que atravessaram séculos. Cantavam sobre liberdade, sobre coragem, sobre futuro. E nesses cantos passavam sua sabedoria, sua fé e sua esperança. Muitas dessas canções sobreviveram. E hoje, sem que percebamos, ecoam em rodas de capoeira, em terreiros, em cantigas de ninar. São sementes plantadas no tempo. Algumas mulheres escravizadas encontraram na cura uma forma de resistência. Aprendiam sobre ervas, rezas, ungüentos. Sabiam tratar febres, picadas, dores. Eram procuradas até mesmo por seus senhores. E era nesse saber ancestral que encontravam dignidade. Ao curar, mostravam que seu corpo era mais que instrumento de trabalho. Era veículo de conhecimento. Outras se tornaram líderes espirituais, guiando suas comunidades mesmo sob o olhar opressor dos capatazes. Seu saber era passado em segredo, nas brechas da vigilância. Um saber que dava sentido, que oferecia força. A violência sexual contra essas mulheres foi uma das armas mais cruéis da escravidão. Muitas foram forçadas a manter relações com senhores, feitores, soldados. Algumas geraram filhos desses estupros. Esses filhos, muitas vezes, eram criados como escravizados, mesmo sendo sangue do Senhor. E mesmo assim, essas mães criavam, protegiam, amavam.
Sua dor se escondia nos olhos, mas sua força se revelava nos atos. Elas não deixavam de cuidar, não deixavam de ensinar. Eram, apesar de tudo, raízes que sustentavam gerações. Raízes silenciosas, mas profundas. Houve também aquelas que fugiram, sozinhas, com filhos nos braços ou com outras mulheres. Algumas se juntaram a quilombos. Outras formaram pequenos grupos escondidos em matas, onde criavam espaços de sobrevivência. Também havia as que praticavam abortos, como forma extrema de negar ao Senhor o fruto de sua opressão. Cada gesto, por mais pequeno que parecesse, era um grito contra o sistema. Um grito de quem dizia: não sou sua, meu corpo é meu, minha história é minha. E mesmo quando não tinham palavras, seus olhos falavam. Dentro das senzalas, eram as mulheres que mantinham vivas as tradições. Recontavam histórias, ensinavam canções, cozinhavam com os temperos da memória africana. Era com elas que os filhos aprendiam a linguagem da resistência, ainda que sem saber. Elas eram ponte entre o passado e o futuro, guardiãs de uma ancestralidade que o cativeiro tentava apagar. Em noites silenciosas, quando a dor se fazia grande, elas olhavam para o céu, sussurravam preces e sonhavam com liberdade. Porque sonhar também era resistir. Muitas dessas mulheres também se organizavam em irmandades religiosas. Algumas participavam das festas de Nossa Senhora do Rosário. Outras mantinham cultos afro-brasileiros em segredo. A religião, para elas, era abrigo e escudo. Era onde podiam encontrar sentido, mesmo diante da injustiça. Com vestes simples, pés descalços e fé inabalável, dançavam, rezavam e se conectavam com o divino. Era nessas cerimônias que recuperavam a dignidade negada pelo mundo dos homens. Ali, elas eram inteiras novamente. Donas de si, quando a abolição se aproximava, muitas dessas mulheres já haviam moldado a base de uma cultura de resistência que permaneceria mesmo após o fim da escravidão. Passaram a viver como lavadeiras, cozinheiras, rezadeiras. Algumas seguiram trabalhando para as mesmas famílias que as haviam escravizado, mas agora por salários simbólicos. Outras foram morar em morros, favelas, beiras de rio. Criaram comunidades, sustentaram famílias sozinhas. Continuaram educando, cantando, curando. Sua luta não terminou com a assinatura de uma lei. Ela apenas mudou de forma. Hoje, quando olhamos para a história da escravidão no Brasil, precisamos tirar o véu do silêncio sobre essas mulheres. Precisamos nomeá-las, honrá-las, porque sem elas não haveria resistência. Foram elas que seguraram o mundo nas costas, que mantiveram acesa a chama da ancestralidade. Foram elas que ensinaram aos filhos que ninguém nasce escravo, que a liberdade mora primeiro no espírito, depois nos passos, e que a dignidade não pode ser tirada, apenas esquecida temporariamente. Mas elas nunca esqueceram, nem deixaram que seus filhos esquecessem. A resistência invisível das mulheres negras não foi feita de espadas ou revoltas declaradas. Foi feita de cuidado, de silêncio, de persistência. Foi feita de colo, de comida, de reza. Foi feita de escolhas pequenas que mudaram destinos. E hoje, ao reconhecermos essa força, não estamos apenas contando uma história. Estamos devolvendo a elas o lugar que sempre foi seu, o de protagonistas de uma luta que nunca cessou. Uma luta que ainda ecoa como um canto de ninar antigo, embalando o Brasil adormecido que pouco a pouco desperta. Em meio ao silêncio das matas fechadas e ao som ritmado do vento nas folhas, surgiam espaços sagrados, quase invisíveis aos olhos do opressor. Eram mundos secretos, criados com coragem, astúcia e esperança. Ali, onde os senhores de engenho não ousavam entrar, floresciam os quilombos, refúgios de liberdade plantados no coração do cativeiro. Cada trilha aberta, cada barraco erguido, cada fogueira acesa representava uma vitória contra o sistema escravocrata. E ali, longe dos açoites e das correntes, homens e mulheres negros reinventavam o mundo um dia de cada vez. Os quilombos não eram apenas esconderijos, eram comunidades inteiras, organizadas com sabedoria ancestral. Havia líderes, conselhos, guardas, curandeiros, lavradores, pescadores, mães, anciãos.
Eles caçavam, plantavam, protegiam uns aos outros. Resgatavam línguas, rituais, músicas e crenças. Cada quilombo era uma pequena África reconstruída no Brasil, uma resistência viva ao apagamento cultural. Mesmo cercados pelo medo de serem descobertos, os quilombolas cultivavam a liberdade com cuidado e paixão, como quem rega uma planta rara em terra seca. O mais famoso de todos foi o Quilombo dos Palmares, situado na Serra da Barriga, entre os estados de Alagoas e Pernambuco. Fundado no século XVII, ele abrigou milhares de fugitivos da escravidão ao longo de quase um século. Liderado por figuras lendárias como Ganga Zumba e, mais tarde, Zumbi dos Palmares, o quilombo se tornou símbolo de resistência. Zumbi, especialmente, foi mais que um guerreiro. Foi um estrategista, um líder espiritual, um visionário. Sob sua liderança, Palmares resistiu a diversas investidas coloniais, enfrentando exércitos inteiros com táticas de guerrilha e profundo conhecimento do território. Mas Palmares não foi o único. Quilombos surgiram por todo o Brasil, em serras, florestas, vales e até nas proximidades das cidades. Havia quilombos pequenos, com poucas famílias, e outros com centenas de pessoas. Alguns existiam por meses, outros por décadas. Todos tinham algo em comum: o desejo inquebrantável de viver longe das correntes. A formação desses quilombos exigia coragem quase sobre-humana. Fugir de uma fazenda, atravessar quilômetros de mata, driblar capitães do mato armados. Tudo isso era o preço da liberdade. Mas para muitos valia cada risco. A vida nos quilombos era feita de reconstrução. Era preciso reaprender a viver em comunidade, dividir tarefas, cultivar alimentos, construir casas. O tempo ali passava devagar, em harmonia com a natureza. O canto dos pássaros marcava o início do dia, e à noite, ao redor do fogo, os mais velhos contavam histórias. Histórias de reis africanos, de espíritos protetores, de batalhas vencidas com sabedoria. Os mais jovens escutavam em silêncio, aprendendo com os olhos atentos. Era assim que a memória era passada adiante, como um facho de luz que nenhuma escuridão poderia apagar. A espiritualidade era elemento central nos quilombos. Muitos mantinham rituais africanos vivos, mesmo em segredo. O candomblé, a umbanda e outras formas de religiosidade eram praticadas com reverência. A fé era resistência. Danças, tambores e oferendas conectavam os quilombolas às forças da natureza, aos orixás, aos ancestrais. Nessas cerimônias, eles encontravam força para continuar, mesmo diante das constantes ameaças. E era comum que nos momentos mais difíceis, todos se reunissem para rezar, cantar e fortalecer o espírito coletivo. As mulheres nos quilombos exerciam papéis centrais. Além de mães e cuidadoras, eram também guerreiras, líderes, curandeiras e educadoras. Muitas vinham com seus filhos fugidas de engenhos, decididas a proteger suas crias a qualquer custo. Outras nasciam dentro dessas comunidades e aprendiam desde cedo o valor da autonomia. Eram elas que transmitiam os saberes culinários, medicinais e espirituais. Cada gesto, cada ensinamento era uma semente lançada no futuro. Sem elas, a estrutura quilombola jamais teria resistido tanto tempo. Nem sempre os quilombos estavam isolados. Em muitos casos, estabeleciam trocas com comunidades próximas. Vendiam produtos, recebiam informações, ajudavam outros a fugir. Algumas aldeias indígenas também acolhiam os fugitivos, criando alianças contra os colonizadores. Esses laços de solidariedade foram fundamentais para a sobrevivência de diversos quilombos. E com o tempo, essas trocas culturais moldaram novas identidades, novas línguas, novos modos de vida. Era a própria miscigenação se formando longe da imposição dos senhores. A resposta do sistema escravocrata foi violenta. Tropas armadas eram enviadas constantemente para destruir os quilombos. Capitães do mato ganhavam recompensas por cada fugitivo capturado. Muitas comunidades foram queimadas, massacradas, apagadas da história. Mas outras resistiram, reconstruíram-se, migraram. E mesmo quando um quilombo era destruído, suas ideias sobreviviam. Porque liberdade não se queima.
não se prende, não se mata. Ela renasce, como o vento nas folhas, como a água que escapa entre os dedos. Com a chegada da abolição, muitos desses quilombos foram desmobilizados. Outros se transformaram em comunidades rurais autônomas. Mas a luta continuou. Os descendentes dos quilombolas passaram a reivindicar suas terras, sua história, sua cultura. Em muitas regiões do Brasil, ainda hoje existem comunidades remanescentes de quilombos, reconhecidas legalmente e protegidas por leis específicas. Elas continuam sendo centros de resistência, de memória viva, de orgulho. São provas de que a liberdade plantada há séculos ainda floresce. Quando falamos dos quilombos, não estamos apenas recordando o passado. Estamos falando de um espírito que persiste. Um espírito de luta, de comunidade, de pertencimento. Um chamado para que não esqueçamos que, mesmo nas maiores opressões, o ser humano é capaz de criar caminhos para a liberdade. Caminhos que passam pela mata, sim, mas também pelo coração, pela fé, pela união. Os quilombos foram a materialização desse sonho. Um sonho que muitos ainda vivem, protegem e celebram. Porque a liberdade, uma vez conquistada, jamais se apaga. Quando os sinos anunciaram a abolição em 13 de maio de 1888, muitos acreditaram estar presenciando um milagre. Finalmente, após mais de 300 anos de dor e opressão, a escravidão era declarada extinta. As ruas se encheram de cantos, lágrimas e esperanças. Mas o que poucos imaginavam é que, mesmo sem grilhões nos pulsos ou correntes nos tornozelos, a liberdade prometida não viria para todos. A escravidão, embora oficialmente abolida, deixou marcas profundas, estruturais, que continuariam aprisionando vidas por gerações. Não mais em senzalas ou troncos, mas em condições invisíveis, camufladas em abandono, miséria e exclusão. A assinatura da Lei Áurea foi breve, quase simbólica. Apenas 2 linhas que não garantiam qualquer reparação: terra, emprego ou proteção para os cerca de 700 mil negros libertos no Brasil. Libertou-se o corpo, mas se ignorou o futuro. Muitos ex-escravizados, sem qualquer recurso, foram obrigados a permanecer nas fazendas, trabalhando por migalhas, em troca de abrigo precário e comida escassa. Outros tentaram migrar para as cidades, mas encontraram muros invisíveis erguidos pelo preconceito e pela pobreza. A liberdade era para muitos uma palavra bonita, mas vazia. Nas cidades, a exclusão era brutal. O espaço urbano, em expansão acelerada com a industrialização, foi planejado para os brancos, para os imigrantes europeus que chegavam aos milhares com incentivos do governo. Eles recebiam moradia, emprego e oportunidades. Já os negros libertos eram vistos como incômodos, vagabundos e indesejáveis. Foram empurrados para as periferias, morros, favelas. Ali, construíram suas vidas com o pouco que tinham, erguendo barracos, formando comunidades solidárias, criando redes de apoio. Nasciam as primeiras favelas do Brasil, como a do Morro da Providência, no Rio de Janeiro. Sem acesso à educação formal, os filhos dos libertos cresciam à margem. As escolas públicas eram escassas e, muitas vezes, negavam matrícula a crianças negras. Os empregos mais bem remunerados estavam fechados para eles. Sobrou o subemprego, o trabalho braçal, o serviço doméstico. E assim, década após década, a desigualdade foi sendo cimentada. Não mais com açoites, mas com salários injustos, moradias insalubres e ausência do Estado. Era uma nova forma de cativeiro, menos visível, porém igualmente cruel. A escravidão mudou de nome, mas continuou viva nos corredores da pobreza. Mesmo com todas essas dificuldades, os negros resistiram, reinventaram-se, trouxeram para os espaços urbanos a força da cultura afro-brasileira. As religiões de matriz africana se espalharam, mesmo diante de perseguições. O samba, o jongo, o maracatu ganharam vida nos becos e praças. Festas como a do Divino, a Congada, o Bumba Meu Boi mantiveram tradições ancestrais pulsando. A identidade negra resistia onde o Estado falhava. E enquanto eram excluídos dos livros oficiais, homens e mulheres negros escreviam sua própria história, com coragem e dignidade. O racismo, porém, nunca descansou. Durante todo o século XX,
Políticas públicas ignoraram sistematicamente a população negra. Não houve reforma agrária para os ex-escravizados. Não houve acesso igualitário à saúde, à educação, à moradia. A estrutura de poder permaneceu branca, masculina e elitista. Na mídia, nos cargos públicos, nas universidades, a presença negra era quase nula. Ainda hoje, mesmo sendo a maioria da população brasileira, os negros continuam a enfrentar os resquícios de uma liberdade inacabada. As marcas da escravidão se refletem em números. As maiores taxas de mortalidade, desemprego, encarceramento e pobreza estão entre os negros. São eles as maiores vítimas da violência policial. São eles os mais expostos à fome, ao abandono. Isso não é acaso, é herança. Herança de um país que nunca enfrentou seu passado de forma honesta. Um país que aboliu a escravidão sem construir pontes para a igualdade. Um país que silenciou os gritos de liberdade antes mesmo que ecoassem. Apesar disso, há esperança. Movimentos sociais negros têm, desde o século XIX, lutado por justiça e reparação. Líderes como Luiz Gama, Abdias do Nascimento, Lélia Gonzalez e Marielle Franco abriram caminhos com voz firme e consciência crítica. A luta por cotas raciais, pelo reconhecimento dos quilombos, pela valorização da cultura negra segue viva. Em cada escola que ensina a história afro-brasileira, em cada jovem negro que ocupa uma universidade, em cada terreiro que resiste à intolerância, a liberdade vai sendo reescrita. A memória dos que sofreram e resistiram não pode ser esquecida. Cada nome, cada rosto, cada vida apagada pela escravidão merece ser lembrada com honra. A abolição verdadeira ainda está por vir. Não será feita por uma caneta, mas por consciência coletiva, por políticas públicas, por transformação social. Enquanto houver racismo, a escravidão seguirá entre nós, com outras faces, outras roupas, mas com a mesma raiz de desigualdade. Este capítulo é um convite à reflexão. Ao olharmos para a escravidão pós-abolição, entendemos que o passado não passou. Ele molda o presente, e só ao reconhecê-lo com coragem poderemos construir um futuro de justiça. As correntes invisíveis ainda pesam, mas cada passo dado na direção da igualdade é um elo que se quebra. Que essa história, contada em tom suave, mas firme, embale não apenas sonhos tranquilos, mas também desperte corações atentos, porque a liberdade, essa palavra sagrada, ainda está em construção. Quando a noite se deitava sobre as matas do Brasil e o silêncio tentava apagar os passos dos que fugiam da escravidão, algo extraordinário acontecia. Dos confins do medo nasciam espaços de liberdade. Quilombos. Não apenas esconderijos, mas verdadeiros berços de resistência, comunidades formadas por homens e mulheres que escolheram desafiar o sistema escravista com o maior ato de rebeldia possível: viver livres. Muito antes da abolição, os quilombos já sinalizavam que a liberdade não seria um presente do império, mas uma conquista feita com sangue, suor e estratégia. O mais famoso deles foi Palmares, localizado na Serra da Barriga, no atual estado de Alagoas. Fundado no século XVII, Palmares chegou a abrigar cerca de 20 mil pessoas em seu auge: homens, mulheres, crianças e até mesmo aliados indígenas e brancos pobres que rejeitavam o regime colonial. Ali, sob a liderança de figuras como Ganga Zumba e Zumbi, ergueu-se uma sociedade organizada, com agricultura, defesa armada e cultura própria. Não era apenas uma fuga, era uma reconstrução de mundo. Palmares resistiu por quase um século às investidas das forças coloniais. Quando caiu em 1695, sua memória não morreu. Ela se espalhou como semente pelo território. E essa semente germinou. Ao longo dos séculos, surgiram centenas de outros quilombos pelo Brasil, muitos dos quais existem até hoje, reconhecidos como comunidades remanescentes de quilombolas. Esses lugares são mais do que registros históricos. São testemunhos vivos de que, mesmo diante do terror, a dignidade humana encontra formas de florescer. Quilombos como o do Ambrósio, Jatobá, Calunga e tantos outros
mantém viva a herança de luta, resistência e identidade. Mas a resistência não se limitava à fuga. Dentro das próprias fazendas, a cultura africana resistia silenciosamente e às vezes barulhentamente. Nas noites sem vigília, os batuques ecoavam. Tambores feitos de troncos ocos e pele animal marcavam o ritmo dos corpos que dançavam em círculos, olhos fechados, pés descalços. Era o jongo, o batuque, o lundu. Não era apenas dança. Era memória. Era a África pulsando em cada passo. Em meio à dor, esses encontros celebravam a ancestralidade. Fortaleciam laços e mantinham viva a esperança de um futuro diferente. A oralidade era o grande veículo de transmissão de saberes. Histórias, provérbios, cantigas e mitos passavam de geração em geração, mantendo vivas tradições que vinham de longe. Povos iorubás, bantus, jejes, entre outros, contribuíram para um mosaico cultural que daria forma à alma brasileira. Os idiomas africanos se misturaram ao português, criando dialetos, gírias e formas únicas de expressão. Da língua à culinária, da fé à música, a presença africana moldou silenciosamente a identidade nacional, mesmo que a elite tentasse apagar ou inferiorizar essas manifestações. A religiosidade também foi campo fértil de resistência. Proibidos de praticar suas crenças, muitos africanos e seus descendentes disfarçaram seus orixás sob o manto dos santos católicos. Assim nasceu o sincretismo religioso, que daria origem a cultos como o candomblé e a umbanda. Em cada oferenda, deixada ao pé de uma árvore, em cada canto entoado no terreiro, havia mais do que fé, havia afirmação. Uma forma de manter-se inteiro, quando tudo ao redor tentava despedaçar a identidade de um povo. Com o passar dos séculos, a cultura afro-brasileira se enraizou nas ruas, nos becos, nas festas populares. O samba nasceu dos terreiros, das rodas, de capoeira, das celebrações negras no Rio de Janeiro. Ele era e ainda é um grito disfarçado de alegria. A feijoada, hoje prato símbolo do Brasil, era o que os escravizados conseguiam preparar com as sobras da senzala. Cada ingrediente, cada batida, cada expressão artística vinda do povo negro carregava consigo uma história de resiliência, adaptação e orgulho. É importante entender que resistência nem sempre se faz com armas ou fuga. Muitas vezes, ela acontece em pequenos gestos. Uma mãe que ensina uma canção africana ao filho. Um ancião que conta histórias do tempo da escravidão ao redor do fogo. Um grupo que mantém viva a capoeira, a dança que disfarçava o treino de luta. A resistência está no cotidiano, na forma como se caminha, como se penteia o cabelo, como se olha nos olhos do opressor e se permanece em pé. Com a abolição e o passar das décadas, a luta pela preservação dessas heranças se intensificou. O Brasil moderno pouco fez para reconhecer o valor dessas culturas. Durante muito tempo, religiões afro foram perseguidas, criminalizadas. Danças como o samba e a capoeira eram vistas com desprezo. Nas escolas, a história dos africanos no Brasil era contada apenas pelo viés da escravidão, ignorando os legados, os saberes, as resistências. Mas, mais uma vez, o povo negro não se calou. Nos anos 1980, os movimentos negros se fortaleceram, reivindicando a valorização da cultura afro-brasileira. A Constituição de 1988 reconheceu os direitos das comunidades quilombolas às suas terras. Leis como a 10.639/2003 tornaram obrigatória a inclusão da história e cultura afro-brasileira no currículo escolar. A arte negra ganhou mais espaço. A literatura, o cinema, o teatro e a música passaram a celebrar com mais força as raízes africanas. Mesmo assim, o caminho ainda é longo. O racismo estrutural ainda mina espaços de fala, de poder, de visibilidade. Mas ao olharmos para os quilombos, para os batuques, para os saberes preservados ao longo de séculos, percebemos que há uma força que jamais foi domada. Uma força que resiste como árvore antiga, fincada na terra com raízes profundas. É essa força que embala este capítulo. Uma força silenciosa, que não precisa gritar para ser sentida.
A história dos escravizados não termina com a abolição. Ela segue viva nas comunidades que mantêm a tradição. Nos mestres de capoeira, que ensinam crianças a dançar e lutar. Nos terreiros que preservam os ritos. Nas escolas que agora contam as histórias que antes eram silenciadas. Em cada homem e mulher negra que caminha com cabeça erguida, consciente de sua ancestralidade. A liberdade, enfim, não é só a ausência de correntes. É o direito de ser inteiro, de existir com dignidade, de celebrar a própria história. E é essa história que continuaremos contando. A escravidão foi oficialmente abolida no Brasil em 13 de maio de 1888. A princesa Isabel assinou a Lei Áurea em meio a aplausos da elite progressista e resistências silenciosas dos fazendeiros. Nas ruas, os sinos tocaram. Nas senzalas, houve lágrimas, mas também houve silêncio. Um silêncio desconfortável, carregado de uma pergunta que ninguém parecia querer responder. E agora? O fim da escravidão, apesar de sua importância simbólica, não veio acompanhado de políticas públicas de proteção nem de garantias. Os negros libertos saíram das fazendas com a liberdade nos ombros, mas sem terra, sem teto, sem trabalho e, principalmente, sem dignidade reconhecida. A sociedade brasileira, moldada por mais de 3 séculos de escravidão, não se transformou da noite para o dia. A abolição não desfez o racismo estrutural, pelo contrário, ele apenas se adaptou. Os libertos foram jogados à própria sorte, enquanto os antigos senhores mantiveram suas terras, suas influências e seu prestígio. A elite branca passou a pintar a liberdade negra como ameaça. Começou ali um novo tipo de escravidão. Invisível, legalizada pela omissão, perpetuada pela desigualdade. Os libertos tentaram, com dignidade e esforço, reconstruir suas vidas. Formaram comunidades nas periferias das cidades, construíram moradias em morros e áreas não valorizadas. Muitos voltaram ao campo como meeiros ou trabalhadores informais, recebendo salários irrisórios, muitas vezes vivendo em condições piores do que antes. O trabalho agora era livre, mas a fome era cativa. Não havia acesso à educação, nem à saúde, nem a oportunidades reais. O preconceito impedia a ascensão social. Ser negro continuava sendo uma sentença invisível. O projeto de branqueamento tomou forma logo após a abolição. Inspirado em teorias eugenistas vindas da Europa, o Brasil incentivou a imigração de europeus para melhorar a raça brasileira. Italianos, alemães e espanhóis foram recebidos com incentivos, terras e promessas. Enquanto isso, os negros que haviam construído o país com suas mãos e corpos eram deixados à margem. Essa política não apenas negava oportunidades à população negra, ela dizia abertamente que o Brasil ideal não era negro, e isso moldou profundamente o imaginário nacional. A educação continuou sendo um privilégio de poucos. Durante décadas, escolas públicas estavam praticamente inacessíveis à população negra. Quando acessavam, enfrentavam ambientes hostis, currículos eurocentrados e estigmas profundos. Sem educação, sem oportunidades, muitos negros foram empurrados para a informalidade, a marginalização ou encarceramento. As senzalas desapareceram, mas as grades ganharam novas formas. No século XX, surgiram os primeiros movimentos organizados de resistência negra urbana. Na década de 1930, intelectuais como Abdias do Nascimento começaram a denunciar o racismo institucional e promover a valorização da cultura afro-brasileira. Nascia ali o embrião de um novo tempo, a luta por reconhecimento, por reparação e por espaço. O teatro experimental do negro, os movimentos literários, as escolas de samba, os blocos de carnaval, todos se tornaram ferramentas de afirmação e resistência. Nas décadas seguintes, a música negra ganhou protagonismo. O samba foi resistência. O soul, o funk, o hip-hop urbano. As letras, muitas vezes, contavam aquilo que os livros escondiam: o racismo cotidiano, a violência policial, o descaso do Estado, a exclusão. A música se tornou uma forma de gritar, sem ser calado, de denunciar sem precisar de microfone institucional. A arte, mais uma vez, salvou vidas.
A Constituição de 1988 trouxe avanços importantes. Reconheceu o racismo como crime. Reconheceu o direito à terra das comunidades quilombolas. Mas a luta estava longe de terminar. O racismo, até então tolerado como prática social, começou a ser nomeado. E isso causou desconforto. Era como acender a luz num quarto antigo e perceber o pó que se acumulava nos cantos. O Brasil, enfim, começava a olhar para sua história com mais honestidade. No século XXI, novas ferramentas deram voz à população negra. A internet, as redes sociais, os coletivos universitários e os movimentos culturais reacenderam a discussão. O debate sobre cotas raciais dividiu o país, mas também revelou quanto a sociedade ainda naturalizava privilégios. Com as cotas, milhares de jovens negros ingressaram nas universidades, ocuparam espaços, contaram suas histórias com propriedade. As favelas ganharam poetas, os quilombos ganharam advogados, os terreiros formaram doutores. Mas o racismo ainda não desapareceu. Ele persiste na forma de olhares, de salários desiguais, de piadas que escondem o desprezo, de abordagens policiais violentas. O Brasil carrega uma dívida histórica com o povo negro, uma dívida que não se paga apenas com leis, mas com ações concretas de valorização, de inclusão e de justiça. A história da escravidão, portanto, não é apenas passado. Ela molda o presente. Está nas estatísticas, nos mapas da pobreza, nos índices de violência, está na ausência de negros nos cargos de liderança, na TV, nos livros escolares, está na dificuldade de acessar saúde de qualidade, educação decente e moradia digna. E é por isso que ela precisa ser contada, para que não se repita, para que seja superada com verdade. Contar essa história também é um ato de cura. É reconhecer a dor dos que vieram antes. É honrar a memória dos que resistiram, dos que fugiram, dos que cantaram mesmo sob o chicote. É entender que a liberdade não começou em 1888. Ela começou muito antes, em cada quilombo, em cada canção africana entoada ao pé da fogueira, em cada olhar que se recusou a baixar. E hoje, a cada jovem negro que entra na universidade, a cada mulher negra que ocupa um cargo de liderança, a cada criança que aprende sobre Zumbi, Dandara e Luísa Marim na escola, a escravidão perde mais uma corrente. É assim que se repara um passado tão cruel, com justiça, com memória, com coragem. A escravidão pode ter terminado no papel, mas sua sombra ainda se arrasta pelas vielas e avenidas do Brasil. Cabe a nós iluminá-la, com educação, com empatia, com ação, para que as próximas gerações possam, enfim, viver num país verdadeiramente livre, não apenas de correntes, mas de desigualdade, de exclusão e de silêncio. Esta é a última página da nossa série, mas a história, essa história, ainda continua, e cada um de nós é agora responsável por escrevê-la melhor. O silêncio das senzalas ainda ressoa, não com gritos, mas com memórias, com lembranças enterradas sob o concreto das cidades, sob as praças onde antes havia pelourinhos, sob os prédios erguidos por mãos negras invisibilizadas pela história. Esse silêncio não é ausência de som, é ausência de escuta. Durante séculos o Brasil ignorou a dor que lhe deu forma, ignorou os corpos marcados, os sonhos roubados, as línguas silenciadas. O país cresceu sobre a negação, mas a verdade, mesmo abafada, sempre encontra uma brecha, e hoje ela ecoa. Ecoa nos becos e vielas, onde ainda se ouve o batuque ancestral dos tambores africanos. Ecoa nas palavras ditas em voz baixa pelas mães que lutam para manter seus filhos vivos. Ecoa nas rodas de capoeira, nas escolas de samba, nos terreiros que resistem à intolerância. A história da escravidão no Brasil não está restrita aos livros. Ela está nos rostos, nas estatísticas, na luta diária de milhões. E por isso, ela precisa continuar sendo contada. Mas agora, de outra forma. Não como lamento, mas como resistência. Não como fim, mas como começo. Neste último capítulo, voltamos nosso olhar para o presente, para os frutos deixados por quem não pôde colher, para os herdeiros de uma liberdade incompleta. A escravidão acabou há mais de 130 anos, mas seus efeitos ainda são sentidos em cada bairro marginalizado, em cada salário injusto
em cada julgamento precipitado baseado na cor da pele. O racismo hoje veste terno, fala com sutileza, mas age com a mesma crueldade. A abolição foi um passo. A liberdade real exige uma maratona, mas há força, há luta, há sementes plantadas na dor que hoje florescem em forma de arte, ciência, educação e consciência. Jovens negros e negras estão ocupando universidades, rompendo ciclos, construindo pontes onde antes havia muros. Professores estão recontando a história do Brasil com mais verdade. Crianças estão aprendendo sobre África não como um continente exótico, mas como berço de civilizações. O povo negro está se vendo e sendo visto com orgulho. Preciso falar também dos quilombos modernos. Sim, eles ainda existem. Alguns são territoriais, como os mais de 6.000 espalhados pelo Brasil. Outros são simbólicos. São os espaços de acolhimento, de cura e de reconstrução identitária. São os grupos culturais, os coletivos de jovens periféricos, as lideranças espirituais que mantêm acesa a chama ancestral. São os pais que ensinam seus filhos a amarem sua pele, seu cabelo, sua história. Cada gesto assim é um ato de resistência. Cada eu existo é um grito de liberdade. Mas há muito por fazer. A dívida histórica ainda pulsa. E ela não será quitada apenas com leis ou homenagens pontuais. Ela será enfrentada com políticas públicas, com redistribuição de oportunidades, com reforma agrária, com valorização da cultura afro-brasileira, com reparação real. O Brasil só será justo quando seus filhos negros tiverem o mesmo direito à dignidade que os demais. Quando andar nas ruas não for um ato de coragem, mas de pertencimento. Neste ponto da história, cabe uma pergunta. E você, espectador, que acompanhou cada palavra, cada memória, cada dor e cada vitória, o que vai fazer com esse conhecimento? A história contada aqui não é apenas para emocionar, ela é para transformar. Você carrega agora uma responsabilidade, a de não permitir que o silêncio volte a reinar, a de corrigir com ações aquilo que séculos de opressão causaram, a de ser ponte, de ser voz, porque a escravidão não pode ser apenas um capítulo triste do passado. Ela precisa ser o alerta permanente de que nenhum ser humano deve ser tratado como coisa, como número, como ausência. O Brasil foi construído por mãos negras. Negar isso é negar a própria pátria. Mas reconhecer é só o primeiro passo. É preciso agir. Se você é educador, ensine a história real. Se é estudante, questione o que não te contaram. Se é político, promova leis de inclusão. Se é empresário, ofereça oportunidades reais. Se é artista, pinte, cante, escreva a memória ancestral. E se é apenas um cidadão, pratique empatia. Porque o racismo se combate de todas as formas, inclusive com os pequenos gestos do cotidiano. E para os descendentes daqueles que foram escravizados, deixamos aqui não só uma homenagem, mas uma afirmação. Vocês são o Brasil. Não o Brasil que os livros exaltam, mas o Brasil que resiste, que canta, que se reinventa. O Brasil que não desiste, mesmo quando o mundo insiste em ignorá-lo. O Brasil que carrega em si não apenas cicatrizes, mas também a beleza de uma história que, embora marcada pela dor, é feita de coragem, de resiliência e de humanidade. A história termina aqui, mas a missão não. Se esta série tocou seu coração, não guarde isso para si. Compartilhe, espalhe, reflita, ensine, questione. Leve essa conversa para sua família, para seu trabalho, para suas redes. Não permita que o silêncio continue sendo cúmplice da injustiça. Porque no fim, o que define uma sociedade não é o que ela sofreu, é o que ela decide fazer com o que sofreu. As cicatrizes do passado não se apagam com o tempo. Elas se moldam. Elas se transformam em memória viva, em ensinamento, em ferramenta. E em meio à jornada que atravessamos nos capítulos anteriores, uma pergunta começa a emergir com mais força. Se o passado nos formou, quem moldará o futuro? O que acontecerá quando a última lembrança da escravidão não estiver mais nos livros, mas apenas nos gestos daqueles que decidiram não esquecer? É nesta transição entre a dor
e o Renascimento, que começa o novo capítulo da história. O Brasil pós-escravidão ainda cambaleante, ainda desigual, mas também em ebulição, tentando a duras penas se refazer. No início do século XX, a abolição da escravidão já era uma realidade legal, mas não prática. Os ex-escravizados foram libertos da condição de propriedade, mas não acolhidos como cidadãos. Largados à própria sorte, formaram comunidades à margem, criaram laços onde o Estado os ignorava, construíram morros e periferias, ergueram, com as próprias mãos, suas casas, seus terreiros, suas formas de sobreviver. A favela, o quilombo urbano, é o retrato de um país que fingiu ter superado a escravidão, mas que manteve suas estruturas de exclusão intactas. Nas escolas, pouco se falava sobre a verdadeira história da escravidão. O negro seguia ausente, dos livros, das telas, das vozes de autoridade. Nos espaços de poder, sua presença era exceção. Ainda assim, a resistência nunca cessou. Os descendentes dos que foram escravizados mantiveram viva sua cultura, mesmo sob o risco de perseguição. Os ritos africanos sobreviveram nas festas populares, na culinária, na música e nos corações de quem nunca aceitou ser apagado. Era preciso mais que liberdade no papel. Era preciso visibilidade. Era preciso reparação. E é assim que, no final do século XX, começa a tomar forma uma nova geração. Os filhos dos esquecidos, agora com voz, agora com sede de justiça, começaram a recontar a história. Nas universidades, surgem os primeiros estudos acadêmicos sobre a escravidão sob a perspectiva afro-brasileira. As cotas raciais, tão atacadas por alguns, tornam-se símbolo de uma tentativa tardia de corrigir um abismo secular. Os coletivos negros, os movimentos de base, os artistas conscientes, todos eles tornam-se ponte entre a memória e a transformação. E cada palavra dita, por eles carrega séculos de silêncio rompido. Mas essa nova caminhada é repleta de obstáculos. O racismo não se dissolve com o tempo, ele se adapta. Se antes o negro era proibido de aprender a ler, hoje ele é o último a ser contratado. Se antes era punido com açoite, hoje é punido com olhares, suspeitas, estatísticas de morte. As violências mudaram de forma, mas não de endereço. Ainda hoje, jovens negros são os que mais morrem. Ainda hoje, mães negras enterram seus filhos sem respostas. Ainda hoje, a cor da pele determina o CEP, o currículo, o destino. Por isso, o futuro não pode ser sonhado com ingenuidade. Ele precisa ser construído com consciência. Em meio a tudo isso, surge um novo fenômeno: o despertar coletivo. Milhares de pessoas brancas e negras passam a compreender que o combate ao racismo não é missão de um só grupo, mas de toda a sociedade. Escolas passam a incluir o ensino da história e cultura afro-brasileira. Empresas começam a rever seus processos seletivos. Obras de arte, filmes, séries começam a exaltar heróis negros que antes foram invisibilizados. A sociedade, ainda que lentamente, começa a olhar para trás não com culpa, mas com responsabilidade. E é nesse movimento que se encontra a chave da transformação: o reconhecimento. Reconhecer que o Brasil que temos hoje não existiria sem os negros que foram escravizados. Reconhecer que liberdade não é apenas ausência de correntes, é presença de oportunidades. Reconhecer que só há futuro justo se houver justiça com o passado. E mais importante, reconhecer que todos somos agentes desta mudança. Este capítulo é um convite para olhar além da dor, para enxergar a potência, para ver nas mãos calejadas de ontem as sementes do amanhã. O povo negro não é só sobrevivente, é construtor. Construtor de saberes, de ritmos, de afetos, de comunidades. E é por isso que o Brasil só será inteiro quando abraçar com verdade essa parte de si. No próximo e último capítulo, iremos olhar de frente para as histórias esquecidas, os heróis anônimos, as marcas que a escravidão deixou não apenas no corpo social, mas na alma brasileira. E entender de uma vez por todas que lembrar é resistir, e resistir é construir um novo amanhã.